nossos estudiosos e os estudiosos da América Latina vão passar semanas e semanas e semanas discutindo o que está acontecendo no Chile. E vão passar semanas e semanas e semanas discutindo o que está acontecendo na Argentina. Nossos dois vizinhos passaram por uma onda de mudanças e manifestações de tipos diferentes, né? Enquanto eles discutem o que está acontecendo na Argentina, enquanto eles discutem o que está acontecendo no Chile, a gente precisa discutir também o que está acontecendo no Chile e na Argentina para entender o seguinte: o que diabos isso nos ajuda, né? A seguir em frente, a errar menos, a acertar mais. Então é importante a gente entender o que está acontecendo lá, não na sua profundidade, mas na profundidade necessária para poder captar e tirar algumas lições, né? No Chile, a gente tem uma onda de protestos inacreditável, extensa, longa, e culminou com uma manifestação de 1 milhão de pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas. E vamos combinar, o Chile tem 18 milhões de pessoas, né? O Chile é menor em população do que a região metropolitana de São Paulo. 1 milhão de pessoas num país que tem 18 milhões de pessoas é uma coisa muito impressionante. E na Argentina ontem, os eleitores colocaram um presidente de esquerda, o Alberto Fernandes, em primeiro turno. Isso é muito importante que se diga. Não deram ao Maurício Macri a chance de ir para o segundo turno para explicar, defender o governo dele. Não deram a chance. Falaram, não, fica tranquilo aí que a gente não quer mais você. Eles acharam mais legal pegar um candidato de esquerda que formou chapa com a Dilma Rousseff local deles, que é a Cristina Kirchner, e por mais que a votação do Macri tenha superado as expectativas, não foi o suficiente. Ele fica na Casa Rosada até dezembro e passa a faixa, o cargo, para o sucessor. Bom, os chilenos eles foram comandados por um governo de esquerda, que foi a Bachelet. Tiraram a Bachelet e botaram um governo de direita, que é o Piñera. Tiraram o Piñera, botaram um governo de esquerda, que é a Bachelet de novo. Tiraram a Bachelet e botaram um presidente de direita, que é o mesmo Piñera. Eles ficaram trocando posição. De 2006 para cá, isso aconteceu 2 vezes, essa troca de posição. E a primeira gestão dos dois gerou esperança. Eles queriam a Bachelet, queriam o Piñera. E a segunda gerou frustração. Tanto que gerou frustração com o Piñera, que botaram de novo a Bachelet. Tanto gerou frustração com a Bachelet, que botaram de novo o Piñera. E agora a frustração aparece com as ruas. Não é período eleitoral, é nas ruas. E veio o susto. É um mega susto, né? O motivo pelo qual os argentinos elegeram primeiro o Macri e agora o Fernandes. Elegeram primeiro a Bachelet, depois o Piñera, depois a Bachelet, depois o Piñera e agora veio rua gritando, é o mesmo. E pode ser resumido de uma forma muito simples. As pessoas estão olhando para suas vidas e estão achando que não está legal, não está bom. No período eleitoral não está bom, a gente troca. No não período eleitoral não está bom, a gente grita, né? Na Argentina a coisa está feia há muito tempo. Quando o Macri, em 2015, aparece, ele promete fazer uma transformação inédita na Argentina, porque era a primeira vez que se elegia um governo de direita, depois de um tempão. E ele prometeu retomar o crescimento, que não retomou, prometeu reduzir a pobreza, que ele não reduziu. Então ele falou, olha, essa gestão populista da Kirchner aí é um desastre, eu vou recuperar. Resultado de 2019 está pior do que estava em 2015. E não conseguiu arrumar, ele aumentou o caos, né? No Chile, a economia não tem relação com o desarranjo argentino, nenhuma relação. É um país arrumado economicamente, ele sofre de uma doença chamada doença das estatísticas, né? Que eu estou chamando de doença das estatísticas. Como é que funciona isso? Funciona mais ou menos assim: você vai almoçar num restaurante e só tem uma mesa ocupada lá, Carla, quando você chega. E ela está ocupada pelo Jorge Paulo Lemann, que é um empresário, o homem mais rico do Brasil, que é dono de uma fortuna de quase 90 bilhões de reais. A Mega Sena acumulou essa semana, 35 milhões é o prêmio. Se você ganhar este prêmio toda semana por 50 anos seguidos, você chega na fortuna do Jorge Paulo Lemann, né? Bom, aí aparece um estatístico do IBGE, depois que a Carla sentou na mesa e pediu a comida dela, e resolve calcular a renda média per capita dos clientes do restaurante. O IBGE não faz isso. Ainda bem. Mas na hora você vira bilionária, né, Carla? E ele fica com metade da fortuna. Ficam 2 pessoas de 45 bi de reais. Redistribuição de renda é isso aí. Na hora é isso. Eu falo, caramba, olha só, a renda média desse restaurante é 45 bi, né? A Carla
A cara já fica rica pra cacete, o Lehman toma um susto, perdeu metade da fortuna. Bom, a estatística não tá errada. Só que ela não quer dizer nada, porque termina o restaurante, né, cara? Você tem que pagar a conta, fica calculando o cartão de crédito, e ele não tem que fazer cálculo nenhum, porque ele tem 90 bi. Né? O Chile é mais ou menos isso, entendeu? O Chile é mais ou menos isso. Você tem dados econômicos médios bons, mas a distribuição interna das coisas não é lá essas coisas. A do Brasil é pior do que a do Chile, né? Só que por alguma razão, o excesso de problemas que a gente tem para resolver, e com o desemprego, a gente não está gritando como já gritou em 2013. Né? E eles saíram para um grito, reclamando de uma renda baixa, média, de um modo geral, né, para a maior parte da população, não média, e de uma aposentadoria baixa também para a maior parte das pessoas, e gerou uma onda de protestos grande. Essa bomba chilena estourou num governo de direita. E a bomba argentina estourou num governo de direita também. Né? E nós temos um governo de direita. Então, olhando os fatos argentinos e olhando os fatos chilenos, daria para ter acontecido algo diferente? E aí, vamos lá. Uma forma da Argentina não estar nessa encrenca seria o governo populista, que antecedeu o governo Macri, ter feito as coisas com bom senso. Mas, se é um governo populista, ele não age com bom senso, porque o populismo é fazer o que for possível para agradar a maior parte, estourando o orçamento, se necessário. Então não tem bom senso e populismo, porque o populismo não é o bom senso. Né? Resultado, arrebentou. A outra alternativa para a Argentina não estar onde está seria o Macri ter conseguido operar as transformações que ele não conseguiu. Bom, mas ele não acordou e falou assim, deixa eu fazer um governo bem chinfrim, bem vagabundo, porque daí eu perco a eleição em 2019, volta à esquerda, entra o Fernandes. Não, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele era um governante fraco. Então, o Macri candidato era melhor do que o Macri presidente. Sim. Então você teve um populismo que por ser populista não tem como ser racional, você tinha um presidente fraco que por ser fraco não tinha como passar as transformações, resultado, não tinha como ser diferente. E não tinha como o argentino, ao olhar esse quadro, falar, então vou ficar mais 4 anos com o Macri. Não, vou tentar mudar de novo, tá ruim, vou mudar. Aí bota esse Fernandes aí. Bom, é o melhor caminho? Não significa que é o melhor caminho, mas era o caminho que o argentino queria, então não dava para ser muito diferente. No Chile a gente tem um quadro semelhante, a economia fez todos os ajustes desde a década de 80 que deveria fazer, há décadas vem fazendo, daí porque a situação macroeconômica é arrumada, e cabe agora ao governo Piñera, conseguir fazer os ajustes, tentando dialogar com as ruas e vendo se consegue entregar um pouco mais para a média da população que está se sentindo violentada economicamente, né? Não está se sentindo beneficiária das conquistas que fazem o Chile ser um país arrumado. E sobre a economia chilena, é bom a gente lembrar também que não teria muita alternativa. Pensa o seguinte, pega um amigo teu, Felipe Bueno, que se alimenta direito, se exercita bem, dorme bem, não fuma, e mesmo assim desenvolve um problema de saúde, como a gente está vendo no Chile. Tem 2 conclusões possíveis que a gente pode tirar. Uma é que se alimentar direito, se exercitar, dormir bem e não fumar é ruim. É ruim. Ou seja, é essa conclusão que a gente tira se a gente achar que o Chile fez coisas erradas. Não, o Chile fez coisas certas. A gente não pode agredir a ciência, nem a ciência econômica, nem a ciência. Se bem que a economia não é exatamente uma ciência, mas vamos lá. A gente não pode desprezar as evidências, a gente não pode acreditar em bruxaria, a gente não pode acreditar que as pessoas têm que comer só torresminho e cerveja, fumar feito uns cães, não dormirem e tudo bem. Não é assim que vai dar certo. Não vai dar certo. Se você fizer tudo errado, dará errado. O que o Chile está dizendo é que se ainda que você faça tudo certo, pode não dar certo do jeito que você quer. Né? Então, aos mais apaixonados, os argentinos deveriam, os mais apaixonados pela direita, digamos assim, os argentinos deveriam insistir com o Macri? Por quê? Né? Os mais apaixonados pela esquerda, os argentinos não deveriam ter tentado o Macri? Por quê? O populismo arrebentou a Argentina. Né? E a mesma coisa no Chile, os apaixonados pela esquerda vão dizer, tá vendo? Não pode fazer uma economia liberal desse jeito. Não faz sentido. Né? Bom, aí chegamos ao Brasil. A economia brasileira não está bombando com o Bolsonaro. Não está bombando. A equipe econômica prometeu zerar o déficit até o final do ano está aí, não vai zerar o déficit coisa nenhuma. A equipe econômica
prometeu fazer uma mega privatização que colocaria para dentro R$1 trilhão, não está fazendo. Pode ser que faça, eu torço para que faça, falo sobre isso com entusiasmo, não que não está fazendo, mas que pode fazer, gostaria que estivesse fazendo, mas não está fazendo. A avacalhação da política que o PT promoveu foi afastada? Foi afastada. Mas deu lugar... O que entrou no lugar? Uma baixaria que é nojenta, que nos envergonha, né? E uma capacidade dos políticos do governo de falar asneira que choca, né? Ainda hoje choca, né? Que ainda hoje choca. Mas não tem a arrobança do PT. Ainda bem, seria absurdo que, além disso, ainda a gente tivesse a arrobança do PT. Aí não teria valido a pena, né? O nosso desafio como economia, que é o dobro da soma das economias da Argentina e do Chile, com uma população que é o triplo da população somada de Argentina e Chile, é ter maturidade para fazer as transformações com responsabilidade, com velocidade, coisa que os presidentes argentinos não conseguiram, coisa que os presidentes chilenos também não conseguiram, né? A ponto de ter uma calmaria no caso do Chile, a ponto dos argentinos estarem vivendo bem. Nós precisamos promover uma vida melhor para os brasileiros, olhando o que erraram os argentinos, olhando o que erraram os chilenos, e não repetir esses erros. É bom quando os erros atingem antes os outros, para que a gente possa não cometer os mesmos erros, né? A gente tem chance de conseguir, se a gente tirar as lições dos vizinhos, né? E parar de arrumar encrenca interna e externa. Culpar as ONGs pela queimada na Amazônia não ajuda em nada a resolver o problema da Amazônia. Sugerir que é a esquerda que está jogando óleo nas praias, se você descobrir isso, vai e prende todo mundo. Mas nada indica que é a esquerda que está jogando óleo nas praias do Brasil. O filho do presidente chegou a fazer um pronunciamento no Congresso relacionando as coisas, manifestações no Chile, Bolívia e óleo nas praias. Pelo amor de Deus. Embaixador quase virtual, futuro, todo-poderoso embaixador em Washington. É o líder do partido do governo. Não pode falar esse tipo de pataquada, né? Uma coisa ridícula. Bom, o Fernandes largou, o presidente argentino, fazendo um gesto idiota de elogiar o Lula, fazer o Lzinho de Lula livre, aquela coisa, uma provocação lá. O nosso presidente Bolsonaro poderia ter ignorado, eventualmente o Itamaraty soltar uma nota, né, registrando que não cabe ao presidente de outro país falar sobre o nosso, mas ele cai na casca de banana, não cumprimenta o presidente argentino, dá uma declaração ainda que pode sair do Mercosul. Para que isso? O que a gente ganha com isso? Ele ganha com isso? Não ganha, porque o que ele ganha é o que a gente ganha. Não pode ele ficar feliz e a gente triste. Ele tem que cuidar da gente. Então, presidente, o coração e o fígado têm funções específicas no corpo humano. E entre as funções não está pensar. O coração e o fígado não pensam. Eles atrapalham quando eles entram nessa função de pensar. O que deve pensar é o cérebro. E o cérebro demora um tempo para processar as informações. Porque se você vai na louca, saem aqueles watts idiotas que a gente muitas vezes produz e depois tem que ligar pedindo desculpa. Todos nós fazemos isso. Mas o presidente da República, como ele tem 57 milhões de cérebros nas costas e a responsabilidade de cuidar dos outros 150 que não apostaram nele, mas que são brasileiros como aqueles que apostaram nele, mesmo os que votaram no PT, ele não pode se dar o direito de falar o que ele quiser. Porque o que ele fala atrapalha quando não é algo que contribui, ou atrapalha ou contribui. Então, na dúvida, silêncio, e na certeza se pronuncia, para que o Brasil possa ter uma boa relação do Palácio com o Congresso, do Palácio com o Poder Judiciário, do Palácio com o governo estadual, com os governos municipais, e agora, sobretudo, que tem um sujeito que é provocador. A hora que chega o presidente e faz o Lzinho do Lula, quando deita o Lzinho vira arminha, então fica o L deitado, que é a nossa arminha, com L de pé, que é o Lula livre, e onde que vai dar os dois países que juntos têm uma força econômica grande e separados não valem muita coisa, porque aí ficam fragilizados. Então,
é importante que a gente aprenda as lições de lá e não contribua com os nossos erros. Vamos tentar juntar os erros deles para tirar lição e juntar a isso os nossos acertos.